O Corinthians não pode não ter, ou melhor, o Corinthians não pode abrir mão de jogadores bons para buscar alguma coisa. Senão vai sofrer. Tanto é, agora uma informação. Flavinho, Júlio agora abre o mercado. O Corinthians vai atrás de 5, 6 jogadores. Mas e a grana, Quesada? Esse que é o problema. Isso é outra história, Facincani. Isso daí é problema de quem tá lá. Quem pede dinheiro emprestado no banco. Mas se você contratar e não pagar, vai continuar mas isso aí. Isso é outra história. Entendeu? Mas paga, tem dinheiro pra pagar. Tem dinheiro pra pagar. Você sabe que tem. Você sabe que tem. Tem dinheiro pra pagar. O problema é que os caras não sabem tocar esse negócio aí. Né? O Corinthians continua sem um diretor de futebol. O Corinthians não tem um diretor de futebol, não tem um cara do marketing, não tem um cara das finanças, não tem não tem nada. Não tem jurídico. Então, é isso daí. O soldado... Tem que organizar a casa. Soldado... Ele é por isso que eu tô falando. É o soldado que não dá continência. Eu entendo a sua mentalidade, porque a nossa mentalidade o Corinthians é um time que não pode em nenhum momento brigar por parte de baixo da tabela com um time medíocre. Porém, a realidade é outra, Lelê. É a minha visão. O Corinthians tem que entender que ele vai precisar passar por 3, 4 anos, como já está passando. Só está passando por isso, porque não enxugou antes. Foi o último título. O Corinthians não fechou a torneira antes, quando tinha que ter fechado. Por isso que ele só está adiando. Quanto mais cedo ele tentar fechar essa torneira, para sofrer 2, 3 anos... do futebol, Facinquinha. Sabe por quê? Com esse time corre o risco de rebaixamento. Se Júlio você tem a oportunidade de melhorar esse time, você se é diretor de futebol hoje, a partir das 4 da tarde, se o Augusto te ligar para ser o diretor de futebol, Facincani, você vai ter que cuidar aqui das coisas. Sabe a primeira coisa que você vai fazer? Eu vou falar para você o que você vai fazer, porque eu vou ser seu assistente. Você vai falar, puta, Quesada, precisamos comprar um lateral direito. Eu sei. Precisamos comprar um lateral esquerdo. Precisamos pegar um centroavante, precisamos de um cara na vaga do Wesley e precisamos de um cara para pensar o jogo à frente da zaga. Mas sabe qual é? Porque senão o time vai correr o risco de ser rebaixado. Eu concordo, mas sabe qual é o problema? É o seguinte, também eu vou olhar pra folha e falar assim, Quesada, metade ou 90% do elenco também não recebe integral há não sei quanto tempo. Estão devendo pro Fagner, estão devendo pro fulano. O Cássio ainda tem valor a receber. Então, se você não pagar em primeiro quem tá lá pra você dar estabilidade, depois você tentar contratar, você vai colocar tudo no mesmo balaio. Tudo bem. Sabe então, por que eu falo isso? Os caras e é rebaixado. Não, perfeito. Lelê, o que eu tô falando, só pra encerrar. Não volta nunca mais. Em 2006, o Corinthians estava numa pindaíba danada. Que foi o ano de quando a MSI jogou fora e o Corinthians estava começando a ir pro vinagre. Quando o Leão assume aquele Corinthians no milagre de tentar salvar de rebaixamento, e salvou. Porém, o Corinthians cometeu o mesmo erro que talvez possa ser o que vai acontecer nessa janela. Ele saiu contratando um monte de jogador grande e caro. Chegou Amoroso. O Corinthians trouxe, à época, chegou Amoroso ganhando um baita de um valor, Magrão, que eram jogadores até valorizados na época. Contratou. Não aconteceu nada. Nada. César, o lateral esquerdo que jogava na Lazio. O César, o Corinthians trouxe um monte de jogador caro. Vamos lá, vai salvar, que agora vai. Chegou um pacotão de meio do ano. Não aconteceu nada, o Corinthians brigou praticamente até as últimas rodadas contra rebaixamento. O que aconteceu no ano seguinte? Vamos trazer pra cá então, Facinco, uma pergunta curta pra você. Tudo bem, tudo bem. Entendeu? Você tá analisando um negócio que é verdade, mas isso não quer dizer que aconteceu lá, que vai acontecer novamente aqui. Mas e se você deixar de contratar, você paga pra ver. E pagar pra ver, você sabe no que pode parar o time. A questão toda é o seguinte, se o Corinthians tiver a chance de trazer o Gabigol, traz o Gabigol ou não traz? Essa é a pergunta que eu deixo pra todo mundo aí. Traz. Mas se não pagar, aí ferrou. Claro que traz. Mas tem que garantir que vai pagar, Lelê. Arruma um jeito. Não sei. Mas, Flavinho, é aí que tá. O Corinthians é tudo assim, arruma um jeito. Não tem que arrumar jeito. Tem que ter um planejamento. Eu vou trazer um cara que eu consigo pagar. São 7 jogos. São 38, praticamente 1/5 do campeonato o Corinthians já fez. 20% do seu campeonato. E tá ali na zona de rebaixamento. Vai ser essa a realidade para você até o fim do campeonato do Corinthians? Então, mas aí vai muito do que o Quesada está falando, para você ver qual vai ser a movimentação do Corinthians na janela agora na metade do ano. Mas tem gente para organizar essa janela para o Corinthians? Então, esse é o problema. Isso vai ficar nas mãos de quem? De quem, exato. Se o Corinthians tivesse, por exemplo, um Marcos Braz, ele não tem. Era o Andrés. O Andrés não está mais lá, mas os últimos anos, as últimas administrações do Andrés não foram boas também. Não foram boas. Então, quem é que vai pensar no Gabriel, num Gabriel para o centroavante, num Gabriel para lateral, num Gabriel para o meio? Quem que vai pensar nesse cara? Quem é o cara que vai pensar nisso? Entendeu? O presidente não é. O presidente não é. O Fabinho Soldado não faz a menor ideia do que acontece no Corinthians. Ele não tem a menor ligação com o Corinthians.
Ele parece que estava lá no Flamengo. E quando ele... Parece não, ele estava no Flamengo, junto com o Juan. E lá já era criticado porque praticamente não fazia nada. O Juan tá lá no Flamengo hoje. O que o Juan faz? O que o Fabinho, o Soldado, faziam lá? Então não é esse cara também. O Corinthians precisa achar esse CEO. Esse cara, esse manager. Esse Alexandre Matos. Esse cara pra chegar lá Que tava no mercado, hein? Pra chegar lá pro presidente, o Augusto Melo, assim, o presidente, olha, nós precisamos contratar 7 jogadores. Eu sou amigo de muito empresário. Eu vou trazer esses caras pra vocês, ou pra nós, num custo legal. Mas tem que contratar. Se não contratar, esse time vai brigar pra cair. Perfeito. Esse time vai brigar pra cair. Agora, aí, eu te pergunto, você pega a agenda do Fabinho Soldado e você abre lá a letra A, B, C, D... Tem um nome de algum empresário importante, de algum jogador importante, que ele vai chegar, ligar pro cara, e o cara vai assim, é o Fabinho Soldado. O cara vai assim, quem que é? O Fabinho Soldado do Corinthians. Quem? É o Fabinho Soldado. Quem? Fabinho Soldado do Corinthians. O cara vai dar atenção, porque ele falou do Corinthians. Entendeu? O Corinthians precisa de um cara assim, gente. Porque o presidente Perdido. Eu ia falar, é jovem. Perdido. Cabaço. Tá? Porra, então entendeu? Tô te ajudando. Tá bom. O presidente é cabaço. O Fabinho Soldado não me parece competente pra isso. Então, Diretor de futebol, tá no Rubão, foi embora. Que montou esse... Posso dar um contraponto em relação aos senhores? então, eu acho que a primeira, só pra fechar, primeira coisa, o Corinthians precisa arrumar um cara de mercado, um cara bom. Por exemplo, o Santos não tem esse cara. Esse cara no Santos é o Galo. E nada, é a mesma coisa. Esse papel no mas Santos ele foi tem o Marcelo Teixeira e o Carille. Entendeu? O Corinthians não tem nem um presidente e nem um técnico capaz de mexer no mercado. O técnico... E não tem chegou agora... um gerente de futebol. E é português, quer dizer... O meu contraponto Tá tudo é o errado. seguinte. Perfeito, toda essa análise. Cartão azul, principalmente por quê? Que ele falou uma palavra que não pode. Eu tentei ajudar, ele foi lá e pimba. Mas aí tem um contraponto. Vocês falaram muito bem da agenda. Eu até acho que esses caras que não têm tanto know-how em relação a outros diretores têm agenda. Eles conhecem os caras do mercado. Não dá pra falar que não. Conhece. O problema, Sormani, Sormani... liberado. Você é o único cara que respeita o cartão azul. O problema, Sormani, é o seguinte. Eu sou disciplinado. Todos os grandes empresários são credores com o Corinthians. Todos. Todos. E aí, todos eles recentemente... tentaram executar o Corinthians por falsas promessas de pagamento que o Augusto foi lá e tirou dos caras que estavam alinhados. Então o Augusto, em vez de pegar os 150 milhões, 200 que ele tinha pra pagar os caras e investir com mais segurança no começo do ano, entendendo o momento do Corinthians, ele quebrou essa dívida, foi lá comprar um monte de gente inútil, comprou um monte de jogador que é inútil ao que o Corinthians hoje precisava. Vide Mateuzinho, Pedro Raul, só esses dois já foi uma cacetada de dinheiro que foi embora. E deixou de pagar os caras que poderiam hoje abastecer o Corinthians, que são os empresários. Então ele quebrou a confiança de caras que hoje seriam essa agenda. Tá bom, Augusto, te ajudo aqui, mas tem aquela dívida lá, não, fica tranquilo, vou pagando aos poucos aqui. E não tá pagando. Então, se o Corinthians não paga aqueles que poderiam ser a grande fonte de abastecimento da necessidade do Corinthians, ferrou. O Corinthians se enfiou num buraco de ponta cabeça. Você não pode entrar em conflito com os empresários. Jamais. Esses caras têm os jogadores na mão. Esses caras têm os jogadores na mão. Vai brigar com qualquer um. Você não pode brigar. Você tá devendo? Tá, mas sinaliza com alguma coisa, paga alguma coisinha aqui, chega pro empresário e fala assim, escuta, tem um moleque na base aqui, você cuidar da carreira dele aqui pra frente. O Corinthians tá devendo pro Bertolucci, ele deve pro Carlos Leite, Pitombeira. São os três caras hoje que mandam. O Will Dantas, ele deve também, do Pedrinho. O Will Dantas era ter o pessoal Pedrinho, mas tô dizendo... Mas só o Pedrinho não. Ele tem mais de 30 milhões de reais para receber. Não. O que eu tô dizendo é que é uma dívida André grande. Cury. Então, o problema é que assim, o Will Dantas, desses empresários, é o menor. O Corinthians deve pros 4 que hoje mandam no futebol. Eu acho que o Corinthians deve dever hoje algo em torno de 200 milhões para esse empregado. Pro Carlos Leite são 60 milhões. Olha só. Só o Carlos Leite e o Will Dantas dá 100 milhões. Então, você tem, Carlos Leite, que tem não sei quantos jogadores grandes em clubes grandes. Pitombeira, outro cara que tem jogador grande, inclusive até treinador como o Carille. Tinha Roger Guedes, olha os caras que o Corinthians foi perder.
Aí o outro, o André Cury, que, putz, o cara hoje manda e desmanda, vendendo toda a molecada. E mais o Juliano Bertolucci, que, pelo amor de Deus, esse aí tem até clube hoje que a Ferroviária é dele. Olha isso daqui, esse rapaz aí, o G. Silva X, como é que o Corinthians contrata o Pedro Raul? Quem é que prospectou? Quem é que viu? Quem é que indicou? E quem era o treinador na época? Não era o Antônio Oliveira. Mano. Era o Mano. Como é que um treinador desse... O Pedro Raul teve uma passagem boa... Foi pelo Goiás. Goiás ou Botafogo, só não lembro. Goiás. Botafogo e Goiás. Depois passou pelo Vasco, jogou mal. E anteriormente a isso também México, não jogava nada. Não acontecia nada. Entendeu? Nada. É que nem o Yuri. Yuri não jogou nada no Santos. Jogou mais ou menos na Europa. No Inter. E no Internacional. Jogou bem no Inter. No Internacional. No Aí Internacional, eu contrato o Yuri. O que acontece? Ele tá fazendo os golzinhos? Tá. Ele tá fazendo a parte dele? Tá. Mas... O Yuri ou o Gabigol? Não, aí não dá pra comparar, né? Então não dá. O Yuri Alberto é um jogador, com todo respeito a ele, estamos analisando o potencial dele. Ele é um jogador para time de meio tabela. Mas o Corinthians pode contratar o Gabigol. Mas o Corinthians não pode ser tratado como um time de meio de tabela. Pode, e se tiver a chance, o Corinthians vai trazer o Gabigol. Esta é uma informação. Agora, só o Gabriel não vai resolver, mas tem que pagar o cara. Sim. Não adianta trazer depois de 3 meses não pagar, Só uma aí rápida, não vai só uma rápida igual. sobre essa coisa dos empresários. Vocês estão absolutamente certos, só não podemos esquecer de uma coisa. Esses empresários estão trabalhando com o Corinthians, né? O trabalho deles é empresariar jogadores há 16 anos. A partir do momento em que acaba a renovação e transparência, vem o Augusto, aí todos, em bloco, resolvem processar o Corinthians. Então, também vamos contextualizar essa parada. Pô, se eu sou empresário, sei que o clube tá devendo, a turma que tava lá não me pagou, o próximo, dá um respiro pro cara de 90 dias, mas qual é a leitura que você faz disso? A leitura... Por que isso está acontecendo? A leitura é básica, porque a política do Corinthians é mais importante do que o próprio clube. Quem perdeu o doce não quer que o outro saboreie o doce. Então fica criando esse tipo de... Você acha que a oposição... Uma pergunta. Sim. A oposição envenenou os empresários para fazerem o que estão fazendo. Poxa, senhor Mani. Eu acho que sim.